Nós estamos num lugar muito profético. Quem quiser se assentar agora pode se assentar, daqui a pouco a gente vai louvar o Senhor. Se quiser fica de pé também, está meio frio aí, fica à vontade. Nós estamos no Monte das Oliveiras. Depois eu vou ler o texto para vocês. E eu quero que você dê uma boa olhada agora. Cidade de Jerusalém. Mas eu quero que você olhe aqui o templo muçulmano, onde está a cúpula dourada. Foi neste lugar, exatamente nesse lugar, chamado Monte Moriá. Em Gênesis capítulo 12, nós vamos falar do passado, do presente e do futuro neste lugar. Antes de entrar, eu quero dizer para você que foi nesse lugar que Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata... Vocês estão ouvindo no rádio? Mas vocês estão ouvindo minha voz, né? Sim. O meu rádio está desligado? Está tranquilo. Aleluia. Meu rádio está desligado? Eu não sei, vocês estão ouvindo? Sim. Foi nessa cidade que... Não, pessoal. Sim, então. Dá para ouvir? Perfeito. Ele tem aqui um botão para... Não, às vezes... Perto do botão. Quero que vocês ouvem. Foi Agora, neste lugar, Agora Monte dá pra das ouvir melhor? Oliveiras. agora, Não, nós estamos. Tá ligado? Não, vê se vocês estão ouvindo a voz. Vê se eu estou mas ouvindo. vocês não estão ligados. Agora tá ouvindo. Tá ouvindo. Foi neste lugar, Monte das Oliveiras, que a Bíblia diz que Jesus chegou, olhou Jerusalém. Naqueles dias havia o templo. O primeiro templo que foi construído aqui foi de Salomão, o segundo de Herodes. Jesus chega nesse lugar, a Bíblia diz que ele chora sobre Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha faz aos seus pintainhos. Foi nesse lugar que Jesus fez essa oração. Mas agora, voltando para Gênesis capítulo 12, Deus foi lá em Ur da Caldeia, 1.200 quilômetros daqui, e chamou um homem chamado Abraão. Abraão vivia na Mesopotâmia, em Ur da Caldeia, e naqueles tempos tinha também um filósofo muito famoso e inteligente em Ur da Caldeia, chamado Hammurabi. Se alguém já leu os códigos de Hammurabi, né, é o primeiro código civil estabelecido na Terra. Todo advogado ele tem que saber esses códigos. Mas Hammurabi não foi escolhido por Deus. Deus escolheu Abraão. Aí você pergunta por quê? Porque a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 29, que as coisas reveladas são para nós e as não reveladas são para Deus. Deus faz como Ele quer. Ninguém sabe, mas Deus escolheu Abraão. E Ele disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão sai de Ur da Caldeia e ele chega em Sicar. Está mais ou menos 2 horas daqui, onde está a cidade de Nábolos. Ela é terra de Samaria. Jesus, em João capítulo 4, ele encontra com a mulher samaritana, ali na cidade de Sicar. Sicar também é o lugar onde foi colocado os ossos de José, quando o povo de Israel saiu do Egito. Abraão levanta um altar, está lá em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 6. Ele chega em Sicar. As cidades eram habitadas pelos cananeus, os cananitas. Por isso chamava-se Canaã. E Abraão foi conquistando a terra. E um dia ele estava numa cidade chamada Hebrom, a mais ou menos 1h40 daqui. Ele estava brincando com Isaac, que ele esperou aquele filho por 24 anos e 9 meses. Ele esperou pelo filho da promessa chamado Isaac, que é a descendência dos judeus. E Deus chega para Abraão e diz: Abraão, Abraão, eu quero que você me ofereça o seu único filho, o seu filho Isaac. Eu quero que você leve ao Monte Moriá, que é esse monte aqui, que naqueles dias era árvore e montanha. Não tinha nada ali ainda. Não tinha templo de Salomão, não tinha templo de Herodes, não tinha essa cidade linda. Mas Abraão, chamado de pai da fé,
Gênesis capítulo 22, para quem está anotando, John. Gênesis 22. Ele pega seu filho Isaque. Ele pega 2 dos seus empregados. Ele vem caminhando de Hebron até o Monte Moriá. Foram 3 dias a caminho. Quando ele chega naquele monte, ele coloca seu filho Isaque sobre o altar. E quando ele vai sacrificá-lo, o anjo brada com ele: não, Abraão, não precisa. Foi muito assustador para Abraão, porque naqueles dias somente os deuses pagãos recebiam o sacrifício humano. Abraão foi o primeiro a ouvir isso. Mas Deus era sacrificado animais. Mas agora Deus quer o meu próprio filho. Mas era apenas uma sombra profética, simbologia, apontando para Jesus. Porque quando Abraão vai sacrificar Isaque, o anjo brada com ele: não precisa sacrificar Isaque. Ele olha e tinha um cordeiro preso pelos chifres da mata. Aquele cordeiro apontava para Jesus, que foi o cordeiro que morreu em nosso lugar. Mas passa-se os anos, aparece no cenário Davi. E Davi queria construir uma casa para Deus. Davi disse: eu tenho uma casa, eu tenho um palácio, mas tu não tens uma casa, Deus. Eu quero construir uma casa para ti. E Davi chega a essa região e ele encontra um homem chamado Araúna, que era dono dessas terras. Eu estou falando de muitos anos à frente, depois do Moriá. E ele diz para Araúna: Araúna, eu quero um pedaço de terra para mim construir uma casa para Deus. E Araúna falou: não, eu vou te dar, Davi. Eu vou te dar, Davi, eu vou para mim. Aí ele disse: não, eu quero pagar, porque não oferecerei sacrifício a Deus que não me custe nada. E Davi comprou essas terras. E quando ele vai construir o templo, Deus diz para ele: Davi, você não pode construir o templo, porque suas mãos estão manchadas de sangue. Mas teu filho Salomão vai construir o templo. E aí Salomão constrói o primeiro templo aqui nesse lugar, chamado Templo de Salomão. Mas depois há uma destruição. Nabucodonosor vem da Babilônia e destrói o templo. Herodes vem e reconstrói o segundo templo, o templo de Herodes. Primeiro templo, Salomão. Segundo templo, templo de Herodes. Nós estamos falando do passado. Aí depois, época de Jesus. Jesus entra no templo. Não sei se vocês lembram que ele faz grandes milagres por aqui. E ele vem participar da Páscoa. Nós vamos hoje, não sei se hoje ou amanhã, nós vamos ao tanque de Betesda, onde ele passa e cura aquele homem com 38 anos que estava enfermo. E Jesus entra nesse templo, ele vem nesse monte. E se você olhar a cidade de Jerusalém, ali perto do templo, acredito, do lado direito tem um túmulo chamado, era o túmulo de José de Arimateia. E foi ali que Jesus é levado. Ele vai à fortaleza de Antônia, ele é julgado numa sexta-feira, ele pega uma cruz com 50 quilos, mais ou menos, o peso daquela cruz. Ele caminha pela Via Dolorosa, um dos pedaços da Via Dolorosa está um mercado antigo chamado Porta de Jaffa, Jaffa Gate. Ele leva a cruz até o Gólgota e ali ele é pregado naquela cruz. E ele é colocado no túmulo de José de Arimateia, que ficava dentro das muralhas de Jerusalém, porém numa rocha. Nós vamos lá nesse túmulo celebrar a ceia. Hoje ainda, né, Sérgio? Nós vamos no túmulo, né? O túmulo de Jesus, o sepulcro é hoje que nós vamos? Amanhã nós vamos lá. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita. E ele está vivo. E ele é a nossa esperança. Nós cremos no Senhor. Nós acreditamos nisso. Nós estamos num lugar
que tudo isso aconteceu. Mas futuramente, ele voltará e pisará neste lugar que estamos. Zacarias capítulo 14 diz que, no texto que eu vou ler, ele subiu com as mãos assim, olha. Ele se ascendeu aos céus deste monte, a Bíblia diz. Zacarias capítulo 14 diz que ele voltará com as mãos assim. Os judeus, ele vai descer nesse monte, o monte vai partir ao meio, esse cemitério será removido. E segundo a lei do sacerdote, não mandava no cemitério, não tocava em mortos, mas existem muitas coisas porque será removido. Ele vai entrar no terceiro templo que será construído. Haverá um terceiro templo. E ele vai reinar. Nós estamos falando do período milenar, por 1000 anos. Quando ele descer nesse templo, os judeus vão perguntar: que feridas são essas na palma das suas mãos? Ele vai responder: essas são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Antes desse período, haverá um arrebatamento da igreja. Jesus voltará para arrebatar a igreja. Está escrito aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 2 Pedro capítulo 2, verso 10. Mas o dia do Senhor será como ladrão da noite. Virá como ladrão da noite. Mas a Bíblia diz que nós reinaremos com ele aqui em Jerusalém, no período milenar, onde não haverá violência, aonde o inimigo das nossas vidas será amarrado por 1000 anos. Não vai haver mais perseguição. O leão pastará com a ovelha. Haverá paz. Vai ser um período de paz por 1000 anos. E Jesus vai voltar para reinar. Está escrito aqui nesta palavra. Nós estamos hoje pisando no palco da história. Tudo isso aconteceu. Enquanto quando você olha para esse Monte Moriá, muita coisa aconteceu ali. Antes de ser construída esse templo muçulmano, existiam os 2 templos. Um deles Jesus entrou. E vai existir o terceiro templo. Então esse lugar é muito profético. O texto sagrado diz assim, no Salmo 122. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Eu queria que vocês ficassem de pé agora. Nós vamos fazer uma oração nesse lugar tão profético. Foi aqui que Jesus chorou. A Bíblia diz que ele chora sobre Jerusalém. Não sei se vocês estão vendo as muralhas ali. Existem 2 portões chamados portões de ouro. Golden Gate. Vocês conseguem ver? Ali, naquela parte mais alta das muralhas antigas. Diz a profecia que Jesus vai entrar por ali. Estudiosos dizem que aquelas muralhas, elas têm um grande pedaço para baixo, terra dentro. Jerusalém foi destruída e construída mais de 17 vezes. Quantas vezes os inimigos destruíram essa cidade, mas ela se levanta outra vez. Porque a mão de Deus está sobre esta cidade. Isto é uma lição espiritual para nós que servimos a Deus, que somos propriedade de Deus. Quantas vezes tentaram te destruir? Quantas vezes tentaram matar teus sonhos? Mas você está aqui de pé. Quantos vales você já passou? Quantas tempestades você já enfrentou? Mas você está aqui de pé. Sabe por quê? Sabe por que Jerusalém está aqui? Porque é Deus que sustenta essa cidade. Sabe por que você está de pé? Porque é Deus que te sustenta. Porque é a graça de Deus que faz você estar aqui. Queria que você estendesse as mãos aqui para Deus. E orasse comigo. Deus, abençoa esta cidade. Abençoa essa cidade. Abençoa Jerusalém. Abençoa Jerusalém. Obrigado que por causa desta história Obrigado por causa dessa nós estamos de pé. Por causa de Jesus, que é a razão da nossa fé, nós estamos aqui. Obrigado pela vida de Abraão, que é chamado de pai da fé, porque ele não desistiu. Da linhagem dele veio o leão da tribo de Judá. E hoje nós estamos aqui para te adorar e dizer que só tu és Deus. Ao que está assentado, vamos cantar essa canção? Acho que é só, né? Ao que está assentado. Alfa e Ômega. Oh, Alfa
Ó, vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Três coisas para nós encerrarmos, eu vou chamar o Sérgio. Três lições que nós aprendemos aqui. Primeira, a lição da fé. Quando eu olho para o Moriá, eu vejo um homem trazendo o seu único filho pela fé. A Bíblia diz que pela fé Abraão saiu de Ur da Caldeia para uma terra que ele não sabia para onde ia. Você pode não saber para onde você vai, mas se você sabe com quem você vai, pode ir. Porque é Deus que nos sustenta. Primeira lição, a fé. Por que nós acreditamos? Porque a fé é o cordão mais poderoso do universo. Quando eu acredito, é como se eu trouxesse o futuro para o presente. Eu sei que Deus vai fazer. A fé é a base de todo cristão, é acreditar. Primeiro, fé. Segundo, obediência. Deus obedeceu, Abraão obedeceu a Deus. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto por desobediência. Ele obedeceu. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que para aqueles que obedecem e creem em Deus, sempre haverá provisão. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus vai trazer uma provisão dos céus para você. Esse é um lugar profético. Você recebe essa palavra? Vai haver provisão de Deus para a tua vida na área que você precisa. Vai haver provisão. Abraão, não mate seu filho. Está aqui o cordeiro que Deus já proveu. Eu acredito que quando Abraão estava subindo o Monte Moriá, Deus subia com o cordeiro do outro lado do monte. No momento exato, vai haver provisão para a tua vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode adorar o Senhor? Oh, Deus maravilhoso. Deus querido de toda a história. Libera a provisão sobre o teu povo, Pai. Libera a provisão. Jeová Jireh, aquele que provê. Jeová Jireh, aquele que provê. Primeiro fé, segundo obediência, terceiro provisão. Tem provisão de Deus chegando para a tua vida. Tem provisão de Deus chegando para a tua vida. Oh! Ah, só o Senhor é Deus, aleluia. Aqui de frente de Jerusalém eu profetizo que tem provisão de Deus chegando para a tua vida, em nome de Jesus. A ti, Senhor, a ti, Senhor, somente a ti, Senhor, nós te louvamos, aleluia, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus todo-poderoso. ah, Senhor, aleluia, Obrigado, Senhor. só o Senhor é santo, só o Senhor é santo, aleluia, Obrigado, Deus. ah, Deus, Deus, aleluia, santo ao Senhor, meu Pai, santo ao Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 Em aleluia. nome de Jesus. Santo, 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 aleluia. Haverá Louvado seja provisão o de teu nome, Deus. Senhor, aleluia. Ah, manabasurianda, nabasurianda, Oh, labá. aleluia. Decanta, nabasurianda, lamaná. Decanta, labasurianda, lá. Ah, Deus, aleluia. Poderoso Louvado Deus. seja o teu nome. Ele é poderoso. Aleluia! Deus de Abraão, a ti adoramos, Senhor, a ti nós adoramos. Minha alma anseia por
poderoso minha alma anseia por ti. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Oh, glória a Deus. Pegou a visão? Aleluia. Primeiro, fé. Segundo, obediência. Terceiro, provisão. Deus Aleluia. abençoe vocês. Certo?